Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aí a leitura dos dois primeiros textos do capítulo 8 e também fazer a correção das atividades, tá bom? Essas atividades foram solicitadas ontem, hoje nós já vamos fazer aí a correção. As páginas são 358 a 366 do livro de língua portuguesa. Lembrando que os demais livros já foram finalizados, então se você tem alguma atividade dos outros livros, tanto gramática quanto gêneros, leitura e análise, você ainda não terminou, termine agora e mande também para o e-mail maxnayara@yahoo.com, tá bom? Então vamos lá? Aqui nós vamos iniciar o capítulo 8 e nós já falamos sobre a crônica, né? A crônica é o gênero trabalhado aí nesse capítulo. A crônica argumentativa. Nós temos diversos tipos de crônica. O enfoque aqui vai ser na crônica argumentativa. Nós já vimos que a crônica é um texto que fica aí entre a literatura e o jornalismo. Ela é um texto narrativo que trata de temas banais do cotidiano, certo? E aí nós vamos aqui fazer a leitura e a correção dos textos destas páginas aí já indicadas. Abram o livro, acompanhem a leitura, responda a atividade e envie para o e-mail antes de fazer a correção, tá bom? Aí ao fundo nós temos o som de chuva, né? Mas espero que não atrapalhe, muito pelo contrário. Brigas entre irmãos. Irmãos brigam, disputam, rivalizam, competem e se estranham com frequência. E as relações entre eles são para muitos pais motivos de preocupação. Parece que hoje, mais do que nunca, os pais querem fazer de tudo para que os filhos se deem bem. Dá para entender os motivos desses pais que almejam que seus filhos se amem e sejam companheiros. No contexto em que vivemos, com laços afetivos tão frágeis, a aliança entre irmãos parece ser a única que promete durar por toda a vida e poderia ser, portanto, o antídoto contra a solidão. Por esse motivo, sempre que os irmãos brigam, os pais padecem. Eles esperam que desde sempre os filhos compartilhem tudo, cedam uma vez com tranquilidade, sejam solidários. Acontece que nada disso é natural. Tudo precisa ser experimentado e aprendido. Não é fácil para uma criança repartir com os irmãos o amor e a atenção de seus pais. Quando nasce, o bebê tem dedicação quase integral dos pais e logo percebe o quanto isso é bom. Ser o centro da vida dos pais é muito prazeroso e leva a um sentimento de posse. E perceber que é preciso compartilhar esse lugar com outros na mesma condição já não é tão bom. É por isso que entre irmãos sempre há ciúme e outras emoções hostis que levam a brigas, que são normais e saudáveis. Nem sempre os pais aceitam e enfrentam tal fato com tranquilidade. Hoje é muito mais comum os pais interferirem precocemente nessas desavenças, mas é bom saber que isso pode ser um problema. Em primeiro lugar, porque interferir sem tomar partido é bem difícil, não é verdade? Em segundo lugar, porque o objetivo da briga é quase sempre irrelevante e banal. O que está em jogo é mesmo ciúme entre os irmãos, e isso sinaliza uma única coisa: que ambos amam seus pais e desejam ter o amor deles exclusivamente para si. Em terceiro lugar, porque as reações dos pais diante das brigas podem provocar o oposto do que eles gostariam: ressentimentos entre os irmãos. Isso não significa que os pais devam se abster de qualquer interferência. Eles precisam sim intervir sempre que a briga se tornar violenta, em palavras ou em atos. Os pais precisam ensinar aos filhos que eles devem se respeitar. O amor fraterno pode surgir depois dessa aprendizagem. A ação dos pais que observam as brigas entre seus filhos e só intervém quando eles perdem o controle, o respeito possibilita que os mais novos aprendam que é possível expressar os conflitos sem medo de destruir o outro. Eles aprendem também a buscar saídas
para seus enfrentamentos, ou seja, a negociar, a ceder e a reconhecer seus próprios limites e os do outro. Isso não deixa de ser uma educação afetiva. Para tanto, os pais precisam não se desesperar com as brigas, porque isso pode apontar que os irmãos são perigosos um para o outro. E isso pode colaborar para que de fato eles assim se tornem. O mais importante para os pais é que eles saibam que a relação entre os filhos pode mudar a qualquer momento e que as brigas fazem barulho, mas são intercaladas por bons momentos de convivência. É um texto de Roseli Saião, disponível na folha uol.com.br. Vocabulário desconhecido, nós temos uma palavrinha, abster. Deixar de se pronunciar sobre algo, não intervir. Quando você se abstém, você não faz nada, você não intervém em determinada situação. Desvendando os segredos do texto, primeira questão. 1. Como você observou, o texto trata da relação entre irmãos e como os pais podem lidar com as situações de brigas entre eles. Você já viveu ou viu experiências parecidas como as levantadas no texto? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Então, é uma resposta pessoal, é uma pergunta a respeito da sua experiência. Se você já viu ou ouviu algo, já viveu ou ouviu, né? Uma experiência parecida em casa ou na sua família, e qual a sua opinião sobre o assunto? Nós podemos perceber que a Roseli Saião, ao elaborar aí essa crônica, ela tratou desse assunto do cotidiano, apresentando a sua opinião, seu ponto de vista a respeito desse fato, desse acontecimento, certo? Vamos aqui para 2, já que a resposta 1 é pessoal. 2. Os artigos de opinião, como vimos, normalmente partem de um tema extraído da mídia, sobre o qual o articulista se posiciona criticamente. De onde foi extraído o tema do texto Brigas entre Irmãos? Veja só, geralmente o cronista, ele tira ali o artigo de opinião, o cronista, ele tira ali o tema de algum acontecimento que está em evidência ali na mídia, ou algum fato que aconteceu e as pessoas estão comentando sobre, enfim. Mas são temas aí do cotidiano. Aqui o tema desse texto é justamente o quê? O cotidiano das pessoas, briga entre irmãos. Não é algo que acontece aí, né? Não tem casa, são todas as famílias têm isso, não é uma ou outra, certo? Então, são temas aí do que? Do cotidiano. Esse tema foi extraído do cotidiano das pessoas. 3. De acordo com o texto, marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir. A. O objetivo do texto é convencer os pais de que ter mais filhos, permitindo assim o companheirismo entre irmãos, previne as crianças da solidão, pois nos tempos de hoje podemos apenas confiar nos laços de sangue. Peraí, o objetivo do texto é esse daqui, convencer os pais a terem mais filhos? Acredito que não, né, gente? Claro que não. Acredito e nós sabemos que não, né? A Roseli, ela vem falar sobre o assunto aí, né, desses irmãos, dessas brigas, desses conflitos em casa, né, serem aí muito comuns, né, e gerarem aí alguns probleminhas, e essa preocupação aí dos pais, ou às vezes não preocupação, quando eles intervêm somente quando a situação já está muito grave, né, então não é convencer os pais a terem mais filhos não, viu? B. O texto defende que as brigas entre irmãos são normais e saudáveis, uma vez que a primeira experiência que temos ao nascer é de atenção total e conforto nessa situação. E não estamos ainda acostumados a dividir esse privilégio com os outros. Veja só, é justamente sobre isso que ela fala. Justamente sobre isso daqui, o texto dela. Então, aqui é V de verdadeiro, A falso, B verdadeiro. C. Pode-se inferir do texto
Que os pais devem deixar que os irmãos briguem sem interferir na situação? Opa, opa, opa. Ela fala que não. Para que aprendam a lidar com as discordâncias próprias do mundo e amadureçam na relação com o outro? Não. Ela já diz que os pais não podem esperar a situação ficar muito crítica para intervir na situação. Então, a C é falsa. Letra D. As divergências e brigas entre irmãos não têm apenas o lado negativo, pois podem promover situações de educação afetiva. Ela fala isso bem aqui, ó. Isso não deixa de ser uma educação afetiva, certo? Então, D de verdadeiro. Passemos aí para a próxima crônica. Agora, uma crônica argumentativa, texto 1, a rua. Antes de começar a ler, com estilo que se aproxima da abordagem literária sem perder o método jornalístico, o carioca João do Rio foi um jornalista, escritor e cronista exímio. Escreveu sobre um período de grandes transformações sociais, políticas e econômicas, sobretudo no Rio de Janeiro, a época capital do Brasil. A crônica A Rua, que está na obra A Alma Encantadora das Ruas, descreve a sensível relação humana com o ambiente urbano, que é explorado de forma metafórica e poética, transformando assim seu texto belo e intenso. Então vamos aqui, Crônica à Rua de João do Rio. Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza, toda íntima, não seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos. Nós somos irmãos. Nós nos sentimos parecidos e iguais. Nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a política, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. Os dicionários dizem: rua, do latim ruga, sulco, espaço entre as casas e as povoações por onde se anda e passeia. A rua é mais do que isso. A rua é um fator da vida das cidades. A rua tem alma. Em Benares ou em Amsterdã, em Londres ou Buenos Aires, sob os céus mais diversos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da miséria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos deuses, enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para outra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos miseráveis, da arte. A rua é generosa. O crime, o delírio, a miséria, ela não os denuncia. A rua é transformadora das línguas. Os Cândido de Figueiredo do universo estafam-se em juntar regrinhas para enclausurar expressões. Os prosadores bradam contra os Cândido. A rua continua, matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão, que é o patrimônio clássico dos léxicos futuros. A rua resume para o animal civilizado todo o conforto humano. Dá-lhe luz, luxo, bem-estar, comodidade e até impressões selvagens no agitar das árvores e no cantar dos pássaros. A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres. E a vez de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopéia,
tão triste que pelo ar parece um ofegante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. A rua criou todas as histórias engraçadas, todos os lugares comuns. Foi ela que fez a majestade das palavras populares, dos aforismos, dos anexins, e foi também ela que batizou o imortal Calino. Sem o consentimento da rua não passam os sábios, e os charlatões que a lisonjeiam e lhe resumem a banalidade são da primeira ocasião desfeitos e soprados como bolas de sabão. A rua é a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes, endoidece à noite, treme com a febre dos delírios. Para ela, como para as crianças, a aurora é sempre formosa. Para ela, não há o despertar triste, quando o sol desponta e ela abre os olhos, esquecida das próprias ações. É no encanto da vida renovada, nos cantos dos pássaros, no embalo nostálgico dos macacos prego, tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos. A rua faz as celebridades e as revoltas. A rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos gnomos e dos espíritos das florestas, feito de risos e de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo, com saltos de felino e risos de navalha. O prodígio de uma criança mais sabida e cética que os velhos de 70 invernos, mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações. Criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse e pode rir, francamente, depois de ter conhecido todos os males da cidade. Essas qualidades nós as conhecemos vagamente. Para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito de malandro, cheio de curiosidades, e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. É preciso ser aquele que chamamos flanner e pratica o mais interessante dos esportes, a arte de flanar. É fatigante o exercício? Para os iniciados sempre foi grande prazer. A musa de Horácio, a pé, não fez outra coisa nos quarteirões de Roma. Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando. Flanar. Aí está um verbo universal, sem entrada nos dicionários, que não pertence a nenhuma língua. Que significa flanar? Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Nada como um inútil para ser artístico. Daí o desocupado flanner ter sempre na mente 10.000 coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas. Do alto de uma janela, como Paul Adam, admira o calendoscópio da vida no resumo delirante que é a rua. À porta do café, como Edgar Allan Poe, no Homem da Multidão, dedica-se ao exercício de adivinhar as profissões, as preocupações e até os crimes dos transeuntes. Você pensa de certo estar diante de um sujeito fatal? Coitado! O Flanner é um bom homem, possuidor de uma alma igualitária e risonha, falando aos notáveis e aos humildes com doçura, porque de ambos conhece a face misteriosa e cada vez mais se convence da inutilidade da cólera e da necessidade do perdão. O Flanner é ingênuo, quase sempre, para diante dos rolos. É o eterno convidado do sereno, de todos os bailes. Quer saber a história dos boleiros, admira-se simplesmente e conhecendo cada rua, cada beco, cada viela, sabendo-lhe um pedaço da história, como se sabe a história dos amigos, quase sempre mal. Acaba com a vaga ideia de que todo o espetáculo da cidade foi feito especialmente para o seu gozo próprio.
O balão que sobe ao meio-dia nos casarões sobe para seu prazer. As bandas de música tocam nas praças para alegrá-lo. Se em um beco perdido há uma serenata com violões chorosos, a serenata e os violões estão ali para diverti-lo. E de tanto ver que os outros quase não podem entrever, o Flanner reflete. As observações foram guardadas na placa sensível do cérebro. As frases, os ditos, as cenas vibram-lhe na membrana do cérebro. Quando Flanner deduz, ele faz a concluir uma lei magnífica, por ser para seu uso exclusivo, e a pintar os pensamentos, a fisionomia, a alma das ruas. E é então que há de pasmar da futilidade do mundo e da inconcebível futilidade dos pedestres da poesia de observação. Eu fui um pouco desse tipo complexo, e talvez por isso, cada rua é para mim um ser vivo e imóvel. Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São assim as ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem. Há nada mais enternecedor que o princípio de uma rua? É ir vê-lo nos arredores da cidade. A princípio, capim, um braço que liga duas avenidas. Percorre-o sem pensar meia dúzia de criaturas. Um dia, cercam à beira um lote de terreno. Surgem em seguida os alicerces de uma casa. Depois de outra e mais outra. O poste de luz indica que a casa já se não deita com as primeiras sombras. 3 ou 4 habitantes proclamam a sua salubridade ou seu sossego. Os vendedores ambulantes entram por ali como por terreno novo a conquistar. Aparece a primeira reclamação nos jornais contra a lama ou o capim. É o batismo. As notas policiais contam que os gatunos deram num dos seus quintais. É a estreia na celebridade, que exige o calçamento ou prolongamento da linha de bondes. Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua como um ser vivo tão poderoso que consegue modificar o homem insensivelmente e fazê-lo seu perpétuo escravo. E mostrei mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana mais forte e mais intenso. A rua tem ainda um valor de sangue e de sofrimento, criou um símbolo universal. Há ainda uma rua, construída na imaginação e na dor, rua desprezível e má, detestável e detestada, cuja travessia se faz contra a nossa vontade, cujo trânsito é um doloroso arrastar pela enxurrada de uma cidade e de um povo. A outra, porém, essa horrível rua de todos conhecida e odiada, pela qual diariamente passamos, essa é eterna como o medo, a infâmia, a inveja. Apagados todos os astros, feito o universo treva, talvez ela ainda exista, e os seus soluços sinistramente ecoem na total ruína, rua das lágrimas, rua do desespero, interminável rua da amargura. É um texto aí, uma crônica que, veja só, fala sobre quem? Sobre a rua, fala sobre o flanner, sobre flanar, né, que é justamente o passear na rua, o observar, observar como a rua, como ele mesmo diz, vive, né, um ser vivo tão poderoso. Então, vamos aqui. Primeiro, vocabulário desconhecido, nós temos calão, vocabulário próprio de um grupo determinado de pessoas, melopeia, melodia que acompanha qualquer recital, aforismo, máximas que em poucas palavras explicitam uma moral, anexins, conselhos, provérbios, patifarias, atitudes de patifes, pessoas desonestas e aproveitadoras, cólera, sentimento de violência. Aqui nós temos algumas questões para discutir, para refletir a respeito do texto, tá bom? Faça a leitura aí dessas questões, reflita um pouco. E aqui vamos para as nossas atividades, desvendando os segredos do texto. Primeira questão. O texto está repleto de linguagem conotativa, isto é, uma linguagem que altera ou amplia o significado de uma palavra e que lhe agrega um novo sentido.
Então, quando nós tratamos de linguagem conotativa, nós temos linguagem denotativa e linguagem conotativa. A conotativa é a criativa, é a que o sentido sai do literal. A linguagem denotativa é aquela em que nós utilizamos as palavras de acordo com o sentido que está dicionarizado, o literal. A conotativa é a criativa. Por exemplo, nós temos algumas figuras de linguagem, né, que trabalham aí com a linguagem conotativa, linguagem figurada. Por isso que é figura de linguagem. Podemos perceber essa linguagem no trecho. A rua é a agasalhadora da miséria. Conforme o enunciado, que interpretação se pode fazer do trecho citado? Veja só, o que agasalha, aquele que acoberta, que cobre, né, que abraça. A rua literalmente agasalha a miséria? Claro que não. Aqui no trecho, o autor defende que as ruas são habitadas por pessoas sem recursos, olha só a miséria, financeiros, em muitos casos sem moradia. Então, eles não têm para onde ir, onde eles ficam? Na rua. Então, a rua agasalha, né, recebe aí essas pessoas miseráveis. 2. Na crônica, a rua é retratada como um espaço vivo, mutável e repleto de atributos. Cite 3 atributos que estão no texto. 3 características da rua, atributos, qualidades que são atribuídas a ela, certo? A rua é palco para a transformação da língua com o surgimento de palavras novas. Veja só, a comunicação, a nossa língua, ela se transforma e ela faz isso a partir da comunicação. E a comunicação, ela é o quê? Social. A língua é social. Nós utilizamos a língua para o quê? Para conversar, né? Então, é nas ruas que a transformação da língua acontece, com o surgimento de novas palavras, às vezes outras palavras deixam de ser usadas, né? Na rua se criam histórias engraçadas, é na rua que se criam tipos humanos que são eternizados socialmente. 3. O texto é rico de informações, pois faz referências a escritores e, em alguns casos, também aos lugares em que moram. Para conhecer melhor esses escritores, faça uma pesquisa sucinta sobre eles e escreva em seu caderno quais as possíveis relações com a crônica. Vocês viram lá o Balzac, o Edgar Allan Poe, o Baudelaire, né? Eles foram citados aí no texto. Então, faça uma pesquisa e coloque lá. Responda a terceira questão no caderno. Quarta questão. Releia o trecho a seguir. A rua continua matando substantivos, transformando a significação dos termos, impondo aos dicionários as palavras que inventa, criando o calão, que é o patrimônio clássico dos léxicos futuros. Veja só, o que nós acabamos de falar é na rua, a rua é palco, né? Para a transformação da língua. Algumas palavras deixam de ser usadas, olha, matando o substantivo, transformando a significação dos termos, novos sentidos, novos significados vão surgindo, impondo aos dicionários as palavras que inventa. Algumas palavras, por mais que sejam neologismos, com o tempo vão sendo dicionarizadas, porque o uso ali, ela torna-se usual, né? Cristaliza-se na nossa língua, criando o calão, que é o patrimônio clássico dos léxicos futuros. Então, o que o cronista quer dizer nesse trecho? Justamente isso. Então, sabemos que os termos substantivo, significação dos termos, dicionário e léxicos, são expressões que remetem ao mundo da linguagem. Além disso, a língua muda, sobretudo por meio da interação social, a qual é a sua principal razão de ser. Relacionando a rua nessa perspectiva, ela processa essa experiência da mutabilidade da língua, uma vez que é na rua que as pessoas se socializam e se reinventam, tanto na maneira de ser quanto na de falar. Disso resultam, por exemplo, neologismos e o aportuguesamento de palavras e expressões estrangeiras. Nós temos, por exemplo, algumas palavras que vêm lá de fora e são aportuguesadas. Por exemplo, a palavra estresse. Estresse veio do inglês e nós passamos aí ela para o português, estresse. Tanto que nós temos aí, o verbo estressar. Eu me estresso. Foi uma palavra aportuguesada, nós chamamos isso de empréstimo linguístico, né?
Então, como eu disse nas questões anteriores e há pouco, a rua é palco para essa transformação da língua, porque a língua ela é social. 5. Na época em que a crônica foi escrita, o Flanner transitava pelas ruas. O poeta francês Charles Baudelaire definiu essa figura como uma pessoa que anda pela cidade a fim de experimentá-la. Portanto, flanar pela cidade significava transitar prestando atenção em detalhes, minúcias, que só um verdadeiro flanner consegue perceber. Escreva uma passagem do texto que esclarece esse conceito. Nós temos ali diversas passagens do texto que podem ser utilizadas aqui. Algumas sugestões de resposta, uma sugestão de resposta. Para compreender a psicologia da rua, não basta gozar-lhe as delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É preciso ter espírito de malandro, cheio de curiosidades e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. Como assim? Não basta você gozar, olhar, ficar aí extasiado com o que passa na rua. Você precisa o quê? Você precisa ter esse espírito malandro, cheio de curiosidade, a curiosidade que instiga, que te faz o quê? Buscar entender, né, compreender cada detalhe. Então, para você ser um flanner, você precisa o quê? Ser cheio de curiosidade e os nervos com perpétuo desejo incompreensível, buscando sempre compreender tudo o que vê. 6. A crônica argumentativa é um texto que apresenta a visão pessoal do cronista sobre um fato do cotidiano ou do noticiário jornalístico e que traz argumentos para debatê-lo, pois formula uma tese e defende-a por meio de argumentação e da exemplificação. Sendo assim, explique por que podemos definir essa crônica de João do Rio como argumentativa. Veja só, aí é um texto argumentativo, porque é a partir da visão do João do Rio, a partir da sua visão, do seu posicionamento aí da rua, do flanar, dos acontecimentos ali sociais. Então, no texto, o cronista defende o posicionamento de que a rua é algo vivo que muda o ser humano. Para isso, ele usa argumentos convincentes que constituem a identidade carioca. Assim, podemos dizer que ele conseguiu, de maneira inovadora, retratar as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro em sua época. Então, indo um pouco mais além, né, do que a própria interpretação. 7. Para você, o cronista usou argumentos convincentes nessa crônica? Justifique sua resposta. Então, para você, o cronista argumentou bem? Ele conseguiu te convencer que a rua é mesmo aí esse elemento vivo? É uma resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que ele usou um conjunto de afirmações e justificativas que fundamentam o seu ponto de vista. 8. O desenvolvimento do tema do texto é atravessado pela experiência tanto coletiva quanto particular do autor. Identifique na crônica um trecho que confirma essa afirmação. Então, sugestão de resposta: nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais, nas cidades, nas aldeias, nos povoados. Então, veja só, ele se inclui aqui no coletivo, nós somos, certo? 9. Leia o trecho a seguir. A rua nasce como o homem do soluço, do espasmo. A suor humano na argamassa de seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e a vez de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem cobertos de suor uma melopéia tão triste que pelo ar parece um ofegante soluço. Baseado no trecho lido, responda as perguntas a seguir. A. Quando o cronista afirma que na rua há suor humano, o que ele quis dizer? Ele vai dizendo aqui, né? Há suor humano na argamassa do seu calçamento.
Pessoal, quem que trabalha ali para construir? O homem, certo? Então, há suor humano, é trabalho, esforço humano ali. Então, que muitos homens trabalharam para construir as ruas. B. As quais possíveis tipos humanos o autor se refere no trecho? A trabalhadores com poucas oportunidades sociais e que trabalham exaustivamente em construções. Olha o que ele diz. Cada casa é feita do esforço exaustivo, né? Então são pessoas que trabalham muito aí, né? E é o trabalho braçal mesmo, trabalho físico para construir a cidade, construir as ruas, as casas. E ficamos por aqui com a nossa aula, tá bom? Hoje também tem simulado, não deixe de fazer o simulado, não deixe mais uma vez, reforço, não deixe de mandar as suas atividades, tá bom? E é isso, desejo a vocês um excelente dia, um ótimo final de semana e até a próxima aula.